Então, vamos lá, pessoal, retomando aqui, certo? A parte 2, né, dessa nossa primeira aula de estatística, né? Então, pessoal, vê se a situação aqui que vai basear o nosso exemplo. Uma empresa de turismo localizada em Belo Horizonte, certo? Fez uma pesquisa com 25 pessoas a respeito da capital nordestina que mais tinham vontade de conhecer. O resultado obtido aparece na lista seguinte. Então, foram consultados 25 clientes, né, ou 25 pessoas dessa empresa de turismo, a respeito da capital nordestina que elas mais tinham vontade de conhecer. Né? E o resultado vai estar aqui. Então, aí está as 25 respostas, né? 5 colunas, cada coluna com 5 linhas. Ó, tá. Então, 25 respostas dos entrevistados, né? Foi essas daqui. Essas são as 25 respostas. Então, como a gente falou, né? Isso aí são dados que a gente chama de dados brutos, né? Dados brutos. Eles não estão organizados. Foram apenas coletadas as respostas, tá? Então, tá aí as 25 respostas. Os dados brutos. O que, é que a estatística vai fazer? A gente vai pegar esses dados, né? Pegar esses dados, a gente vai organizar esses dados. Certo? Organizar esses dados. Então, a gente vai organizar esses dados, no caso, na formato de tabela, né? A partir da organização desses dados, a gente vai conseguir analisar esses dados, né? Obter informações para poder interpretar esses dados aí, tá bom? Então, primeiramente, né? O tipo de variável que foi estudada nesse caso, que foi perguntada, é uma variável, novamente, é uma variável qualitativa, né? É uma característica, né? Então, é uma variável qualitativa nominal, né? Qual a capital que você tem mais interesse em conhecer? Então, é uma variável qualitativa nominal, certo? Então, aqui está o resultado obtido na lista. Bem, essas informações que estão aqui, né, elas não estão devidamente organizadas. Ou seja, são dados numéricos, são dados brutos, né, que a gente chama de dados brutos. Não estão devidamente organizadas. Então, se elas não estão devidamente organizadas, né, não é tão fácil, né, tirar conclusões, obter informações a respeito dessas respostas, do jeito que elas estão aí. Certo? Então, o primeiro procedimento, né, que possibilita uma leitura mais resumida desses dados aqui, né, é a construção do que a gente chama de tabela de frequências, tá bom? Então, a tabela de frequências vai permitir, né, a gente obter uma leitura mais resumida dessas informações aqui, desses dados que foram coletados. Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa tabela de distribuição de frequências? Ó, tá aqui os dados, né? E aí eu fiz essa tabela. Fiz uma tabelinha, por enquanto, só com duas colunas, ó. A capital aqui, né? Que seria a minha resposta, né? As respostas que foram citadas, né? Foram essas daqui. As capitais do Nordeste que eles têm mais interesse em conhecer. Percebe que eu não coloquei as capitais que não foram citadas, né? Por exemplo, aqui eu tenho 6 capitais, né? Mas o Nordeste tem 9 estados, então tem 9 capitais. Então, quais são as capitais que está faltando aqui? Está faltando Aracaju, né? Capital do Sergipe, Teresina, capital do Piauí, e São Luís, capital do Maranhão. Certo? São as capitais que estão faltando aqui. Já que elas não foram citadas, eu não coloquei. Tá bom? Então, aqui eu tenho a conta da capital, e agora eu vou para a minha frequência. Né? O que significa frequência? Né? Frequência, ou, como eu coloquei aqui, FA. Frequência absoluta. O que significa frequência absoluta? Né? Frequência absoluta é o número de vezes, certo? Número de vezes que ocorre cada um dos valores assumidos pela variável. Bem simples, ó. Número de vezes que ocorre cada um dos valores assumidos pela variável. Então, por exemplo, a minha variável capital, né, ela assumiu o valor Fortaleza. Fortaleza é uma resposta que foi dada. Né? Então, é um valor que a variável assumiu. Então, quantas vezes foi dita a resposta Fortaleza? Né? Quantas vezes Fortaleza assumiu o valor de resposta? Né? Se a gente analisar aqui, tem que contar, né? Fortaleza apareceu quantas vezes? Uma vez, duas, três, quatro. Quatro vezes, né? Então, Fortaleza apareceu 4 vezes. João Pessoa. João Pessoa apareceu quantas vezes? Uma, duas, três. Então, a capital João Pessoa foi lembrada 3 vezes. Maceió foi lembrada quantas vezes? Maceió foi lembrada 2 vezes, né? Uma, duas. Natal, né? Pertinho de vocês aí. Foi lembrada quantas vezes?
Natal foi lembrada 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes Natal foi lembrado. Recife, né? Recife foi lembrada quantas vezes, né? Quantas vezes a variável capital assumiu o valor Recife? Ou seja, quantas vezes Recife foi lembrada? Recife foi lembrada também 5 vezes. E Salvador foi lembrada quantas vezes? Se eu contar aqui Salvador, eu vou obter 7. 7 não, 6. 6 vezes Salvador foi lembrado, certo? Percebe que quando eu somar os valores assumidos pela minha variável, né? Quando eu somar todos os valores assumidos, né, a quantidade de cada valor assumido, né? Ou seja, se eu somar as minhas frequências absolutas, eu vou obter 25. Que nesse caso é o valor, é o número de pessoas que foram entrevistadas. 25 pessoas. Certo? Então aí eu fiz a construção da minha tabela de frequência. Então muito mais fácil, né? Se você é o vendedor, né, a pessoa lá que fez a pesquisa e vai repassar essas informações para o seu chefe, né, para o seu gerente, sei lá, para o seu diretor, obviamente que você não vai passar as informações desse modo aqui, né? Os dados brutos propriamente ditos. Toma aí e joga na mesa dele. Não. Você vai passar para ele uma tabela de frequência. Fica mais claro, né? As informações estão mais resumidas, está mais óbvio tirar conclusões aqui. Fica muito mais fácil ver assim que Salvador foi a capital, né? E teve mais... foi mais lembrada, né? A capital que deseja ser mais visitada lá pelos entrevistados. Aí, através dessa pesquisa, posso tirar algumas conclusões, enfim. Embora uma pesquisa desse tipo, né, com 25 pessoas, seja uma pesquisa relativamente pequena, né? Então, quanto mais pessoas fossem entrevistadas, talvez mais confiável fosse essa pesquisa. Certo? Mas, enfim, vê a importância, né, de uma tabela de distribuição de frequências. Organizar, né, dados brutos, certo? Então, vamos lá, vamos para outro exemplo, né? Como eu falei, né, a frequência aqui, a soma dos valores assumidos pela minha variável tem que dar o total de pessoas que participaram da pesquisa, nesse caso, 25. Continuando aqui, né? Eu tenho a frequência, né, absoluta, né, que a gente viu, ou simplesmente frequência, e tem uma coisa que se chama frequência relativa, que a gente vai chamar de F, índice R, né, frequência relativa. O que seria a frequência relativa, né? Chamamos de frequência relativa a razão entre a frequência absoluta e o número total de dados. Lembra, a razão é uma divisão, né? A divisão entre a frequência absoluta e o número total de dados. Certo? Então, por exemplo, qual a frequência relativa de Fortaleza? A frequência relativa de Fortaleza vai ser a razão entre o número de pessoas que responderam Fortaleza, ou seja, a frequência absoluta, dividido, né, pela total de dados, né, que no caso é 25. Então, a frequência relativa de Fortaleza é 4 em 25. Certo? 4 em 25. 4 sobre 25. Quando eu dividir 4 sobre 25, eu obter 0,16. É comum a apresentação da frequência relativa na forma de porcentagem. Há quem faça uma coluna aqui do lado para a porcentagem. Mas você pode simplesmente colocar a frequência relativa na forma de porcentagem. Então, 4 pessoas em 25 responderam que vão para Fortaleza. Isso significa que 16% das pessoas preferem Fortaleza. Né? Então, eu converto, né, uma fração decimal porcentagem. Tem que ter essa habilidade de fazer essa conversão entre esses três. 4 em 25, né? Se eu multiplicar ambos, numerador aqui 4, denominador aqui 25, por 4, eu obtenho em cima 4 vezes 4, 16, embaixo eu obtenho 25 vezes 4, 100. 16 por 100, 16%. Certo? Então, a frequência relativa, ela passa as informações da frequência absoluta na forma de porcentagem. Certo? Então, seguindo aqui, né? 4 sobre 25, 16%. 3 sobre 25 dá, você multiplica por 4, 12 por 100, 0,12, 12%. Se eu pensar aqui, ó, 4 é 16%. Se 4 é 16%, 2 vai ser a metade, né? Vai ser 8%. De fato, 2 sobre 25, 0,08, em porcentagem, 8%. Pega 5. 5 chances em 25, né? 5 chances é a probabilidade, não, né? 5 em 25, né? 5 em 25 é equivalente a 25 em 25 é equivalente a 20 em 100, né? Ou seja, como se fossem entrevistadas 100 pessoas, 20 diriam Natal, né? Ou seja, 0,20 ou 20%.
Recife foi igual a Natal, então vai ter a mesma porcentagem, né? 20% também. Salvador vai ser a maior porcentagem, já que foi a maior resposta dada. Né? Salvador, 6,25, 0,24, 24%. O meu espaço amostral aqui, meu espaço amostral, né? Mas o número total de pessoas entrevistadas foi 25, então esses 25 equivale a 100%. 25, de 25 dá 1 é 100%. Então, certo? Total aqui tem que bater 100%. Quando eu somar todas as minhas porcentagens aqui, ó, 16 mais 12 mais 8 mais 20 mais 20 mais 24, quando eu faço essa soma, eu obtenho, obviamente, 100%. Que é o total de pessoas que participaram da pesquisa. Certo? Então, as duas colunas que sempre tem, é mais comum, né, na minha tabela de distribuição de frequência, é essa, a frequência absoluta, certo? E a frequência relativa. A frequência relativa é a frequência absoluta em porcentagem, que é em relação ao total de dados, tá bom? Vamos para mais um exemplo, né? Essa situação 3 aqui. Um curso preparatório para o Enem realizou uma pesquisa com uma de suas turmas, certo? Que tinha 40 estudantes. Então, essa turma com 40 estudantes, a pergunta foi feita, né, a respeito do número de horas que eles estudavam, em média, por dia, sem contar os finais de semana, para o Enem. Ou seja, de segunda a sexta, né, você costuma estudar, em média, quantas horas por dia para o Enem? Certo? Então, a resposta devia levar em consideração apenas o período fora das aulas presenciais do curso. Né? Por exemplo, eles estudavam de manhã, né? Então não conta. Então, quando você sai lá do cursinho, você chegando em casa, né, ou na rua, você vai estudar para o Enem, você estuda para o Enem quanto tempo? Certo? Fora o cursinho. Então, as respostas obtidas aparecem listadas a seguir. Então, fui entrevistado lá 40 pessoas e eles coletaram a resposta das 40 pessoas. Então, tá aí as respostas, certo? Novamente, as respostas são dados brutos, né? Então, algumas pessoas aqui, ó, a primeira pessoa respondeu que estuda 2 horas por dia, em média, outra pessoa estuda 5, a outra 7, uma estuda 8, né? Estuda muito essa aqui, né? 2, 3, né? Algumas pessoas estudam só 1 hora por dia. Mas tá vendo? Do jeito que as informações estão aqui, são só dados brutos, então eu tenho que lapidar esses dados, eu tenho que organizar esses dados para colher informações, para poder analisar, para poder interpretar o que esses dados estão me sugerindo. Lembra que a estatística é pegar esses dados, a partir desses dados aqui, dessas informações, gerar conhecimento, certo? Gerar informações. Tá bom? Então, tá aqui os dados. São essas as respostas aqui. Vou fazer a minha tabela de distribuição de frequências. Então, número de horas, né? Então, quais foram as respostas registradas, né? Teve de 1 hora, teve gente que estuda 1 hora, teve gente que estuda 8, por 2. Falha minha aqui, certo? Aqui no lugar do 8, é 2, tá bom? Mas a tabela é a mesma, tirando esse equívoco. Então, analisando aqui, né, teve gente que respondeu 1 hora, teve gente que respondeu 7 horas, né? Então, o pessoal aí, pelas informações, estudam entre 1 e 7 horas. Agora vamos analisar, né? Número de horas, né? A frequência absoluta, né? Quantas pessoas disseram estudar 1 hora por dia? Aí você tem que contar aqui, na lista. E aí, quando a gente contar a lista toda, né? Eu vou ver que 4 pessoas disseram que estudam 1 hora por dia, em média. Fora o horário da aula presencial. Lembrando aqui que o meu total tem que dar 40, né? Já que foram 40 alunos entrevistados, né? Então, o total aqui tem que dar 40. Se quando eu colher todas as informações que eu fizer a contagem aqui, somar, não bater 40, porque eu contei alguma coisa errada, tá bom? Quantas pessoas disseram estudar 2 horas? Vou lá e conto na minha lista, 8. Quantas pessoas disseram estudar 3? 9. Quantas pessoas disseram estudar 4 horas por dia? 8. Quantas pessoas disseram estudar 5 horas por dia? 6. Quantas pessoas disseram estudar 6 horas por dia? 3. E quantas pessoas disseram estudar 7 horas por dia? Só 2. Então, aqui está meus dados numéricos que eu obtive, né? Meus dados brutos, consegui organizar eles em uma tabela, que fica muito mais factível, muito mais simples, muito mais resumida de tirar conclusões e obter informações através da tabela aqui do que desses dados do jeito que estão aqui listados. Feita a frequência absoluta, a gente vai fazer o que agora? A acumulada, que a gente não viu ainda. O que seria frequência acumulada? Certo? Frequência acumulada. É bem simples, né? A frequência acumulada, o nome já diz, é acumular. Então, ele vai acumulando os dados, certo? Então, por exemplo, quantas pessoas estudaram
Em média, 1 hora. 4. Então, a frequência acumulada da minha primeira linha também é 4. Certo? Já aqui, quando eu digo ó, que o que é que vem para cá? Para essa segunda linha aqui, da terceira coluna. Quantas pessoas estudaram, em média, até 2 horas? Ou, no máximo, 2 horas. Então, aqui entra quem estudou 2 horas e quem estudou 1 hora. Ou seja, entra todo mundo aqui. Que, no caso, seria, né? O 4 mais 8, que daria 12. Ou seja, 4 mais 8 aqui. Certo? Quantas pessoas estudaram? Até 2 horas. Até 2 horas, 4 mais 8, 12. Certo? Quantas pessoas estudaram até 3 horas? Aí eu somo. Quem estudou até 3 horas? 4 mais 8 mais 9. 4 mais 8 mais 9 dá 21. Quantas pessoas estudaram até 4 horas? Aí eu somo os 4 primeiros aqui, né? 4 mais 8 mais 9 mais 8. Quem estudou até 4 horas é quem estudou 4 horas, quem estudou 3, quem estudou 2, quem estudou 1. Quando somar tudo dá 29. Percebe que os valores vão se acumulando. Então, aqui na frequência acumulada, o que significa esses 29? Não significa que 29 pessoas estudaram 4 horas. 29 estudantes estudaram até 4 horas, ou no máximo 4 horas. Ou seja, podem ter estudado 4 horas, podem ter estudado 3, podem ter estudado 2 ou podem ter estudado 1, em média, né? Quantas pessoas estudaram 5 horas? A gente viu que 5 horas, em média, 6 pessoas estudam 5 horas. Mas quantas pessoas estudam até 5 horas? Ou quantas pessoas estudam, no máximo, 5 horas? Aí eu somo 29 aqui, ou posso, ao invés de eu somar esses 5 aqui, eu já posso pegar o último, né? 29 mais 6, que dá 35. Ou somar esses 5 primeiro, que vai dar 35. Aqui, 35 mais 3, 38, ou somar esses 6 primeiros aqui, 38. Lá aqui, 38 mais 2, 40, ou somar esse daqui que vai dar 40. É óbvio, né, que minha frequência acumulada vai acabar aqui no último, que tem que bater exatamente no final. Quantas pessoas participaram da minha pesquisa? 40. Então, como a última resposta foi 7, 40 pessoas estudam no máximo 7 horas. Todo mundo estuda no máximo 7 horas. Então, na última linha aqui da frequência acumulada, tem que bater com o total da frequência absoluta, né? 40 e 40. Certo? Agora sim, fiz a frequência acumular absoluta, agora fiz a frequência absoluta acumulada, e agora eu vou fazer a frequência relativa. E o que seria a frequência relativa? Novamente, frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o número total de dados. Como eu quero na forma de porcentagem aqui, ó, a minha frequência relativa, o final vai bater 100%, né? O total da minha amostra, que é justamente esses 40 daqui. Aí eu posso fazer uma regra de 3, né? Se 100%, né, são os 40 dados obtidos, né? Um dado obtido equivale a 2,5%. 40 dados obtidos equivale a 100%, um dado obtido equivale a 2,5%. Faz uma regra de 3, já para chegar nessa conclusão. Então, vamos lá. Ó. Qual a frequência relativa do número de horas de uma pessoa? Ou seja, qual o percentual de estudantes que estudam, em média, 1 hora por dia? 4 em 40. 4 em 40, 4 em 40 é 10%. Certo? Dividindo tudo por 4, dá 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 10%, 10% é 10%. Ou sabendo que 1 equivale a 2,5, 1 é 2,5, 4 vai ser 4 vezes 2,5, que dá 10%. Então, várias maneiras de fazer esse cálculo percentual. Pronto. Aí eu posso fazer o seguinte agora. Com uma informação dessa, 4 é 10%. Se 4 é 10%, 8 é o dobro. Então, 8 é 20. 8 é 20. Ah, aqui também tem 8. Então, aqui também é 20. Né? 20%. E mais aqui, ó. Se 4 é 10%, 2 é metade de 4. Então, aqui vai ser 5, né? 5, né? 2 é metade de 4, então 10% é 4, 2 vai ser 5. 5%. E o que mais? Aqui, ó, 22,5, né? Posso fazer regra de 3, né? 22,5. 9 em 40, né? 9 em 40, quando eu dividir, vai dar 0,225, 22,5%. Mas eu posso pensar também, né? 8 é 20%. E 1 é 2,5. 9 é 8 mais 1. Então é 20 mais 2,5, 22,5. Várias maneiras de fazer isso daqui, certo? 6, se eu pensar 6 é 4 mais 2.
4 é 10%, 12 é 5%, 10 mais 5, 15%. 3 é 2 mais 1, então é 5% mais 2,5%, 7,5%, certo? Quando eu somar tudo isso aqui, tem que bater os 100%, tá bom? Essa foi a minha coluna da frequência relativa em porcentagem, certo? Em porcentagem. Agora a gente vai ver, a gente viu a frequência absoluta acumulada, agora a gente vai ver a frequência relativa acumulada, certo? Frequência relativa acumulada. Então, o que significa aqui? Essa primeira linha aqui, quantos, né, estudantes disseram estudar, em média, 1 hora por dia? Isso em porcentagem, né? Até 1 hora, 10%. É o mesmo daqui, né? Primeira linha da acumulada relativa é igual à primeira linha da relativa normal. Só que agora, a acumulada, qual o percentual de estudantes que disseram estudar até 2 horas? Quantos estudantes estudam até 2 horas? Estudam 2 horas os estudantes que estudam 2 horas e os estudantes que estudam 1 hora. Eles estudam até 2, né? Quem estuda 1 e quem estuda 2. Então, qual o percentual? É 10 mais 20, que é 30%. Então, 30% dos estudantes disseram estudar no máximo 2 horas. Completando a frequência relativa acumulada, provavelmente acumulada é só somar agora. 30 mais 22,5 vai dar 52,5. Tá vendo? 52,5 mais 20 vai dar 72,5. 72,5 mais 15 vai dar 87,5. Ou seja, 87,5% dos estudantes disseram estudar no máximo 5 horas. 87,5 mais 7,5, 95%. Ou se eu somar tudo isso aqui até o 7,5. 95% dos estudantes disseram estudar no máximo 6 horas. E como a gente viu, né? Última linha aqui vai ter que bater os 100%, né? 95% mais 5 dá 100%. 100% dos estudantes disseram estudar no máximo 7 horas. Não tem ninguém que estuda mais que 7 horas. Então, 100% acaba aqui. Essa é a minha relativa acumulada, tá bom? Então, são essas as colunas, né, que vai aparecer nas nossas tabelas de distribuição de frequência. Né? Basicamente essas daí. Então, bora lá. Aí pronto, vem a importância de uma frequência relativa acumulada, né? Porque quando eu olho essa tabela daqui, né? Essa tabela aqui é muito clara, ela chega aqui, quando eu olho para essa informação aqui em particular, essa informação diz, né, que 52,5%, ou seja, cerca da metade, quase a metade dos estudantes, um pouco mais da metade dos estudantes, estudam no máximo 3 horas por dia. Se pouco mais da metade estuda mais de 3 horas por dia, um pouco menos da metade, né, que é o restante, estuda mais de 3 horas por dia. Então, informações que a gente consegue colher através de uma tabela dessa. Dificilmente, né, a gente ia colher essa informação aqui se a gente tivesse usando só os dados brutos aqui em cima. Mas os dados agrupados em tabela, feito as colunas das frequências, eu consigo tirar conclusões como essa daqui. Certo? Então, beleza. Então, agora vamos para o último exemplo. A gente viu aqui os dados agrupados, né? Aqui eu tinha casos isolados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todas as respostas que foi dada, eu coloquei como uma linha na minha variável número de horas. Cada resposta dada entrou como uma linha. Já, vê só. A gente agora vai trabalhar uma situação que a gente vai chamar de dados agrupados em intervalos de classe. Intervalos de classes. E o que isso significa, né? Vamos ver. Por exemplo, veja essa situação. Uma empresa deseja melhorar a alimentação servida no seu refeitório para seus 200 funcionários. Certo? 200 funcionários, já é muita gente, 200 funcionários, uma pesquisa com 200 pessoas. Para isso, iniciou uma pesquisa para coletar dados. Uma das etapas da pesquisa consiste em medir a massa de cada funcionário. Medir a massa, não o peso, né? Tem lá em física, né? Peso é uma coisa, massa é outra. Medir a massa de cada funcionário. Segue abaixo os resultados obtidos. Então, vê quantos dados aí foram obtidos, né? Tem 200 informações aí, tem 200 dados, tem 200 pesos não, 200 massas medidas, as massas de cada um dos 200 funcionários. Então, tem muita informação, tem muito dado, que a gente chama de dados brutos. Esses dados, por si só, tirar conclusões desses dados aí é inviável, né? Qual a conclusão que eu vou tirar olhando para um bocado de número? Então,
para que venha aí vem a estatística. Vou pegar esses dados brutos e organizar eles em uma tabela. E, posteriormente, também posso passar para um gráfico. Mas é isso aí, esse vai ser o trabalho da estatística. A gente vai usar as ferramentas estatísticas para organizar esses dados aí, esses dados brutos. Né? Tem 200 dados aí, certo? Só que uma observação. Analisando essa situação aí, observamos que podem ocorrer muitos valores distintos na medição da massa dos funcionários. Percebe que, embora tenham massas repetidas, mas tem muitas massas aí. Ó. Tem 64 como resposta, tem 75, tem 76, tem 68. E percebe que aqui eu não estou nem usando as massas em decimais. Estou arredondando para o valor inteiro, né? Podia ser 68,5 kg, 56,40 gramas, 83,7 quilos, entendeu? Então, podia ter muito mais informações, assumir vários valores numa escala de números reais. Então, não é viável aqui, não é viável a construção de uma tabela de distribuição de frequências colocando uma linha para cada valor distinto assumido pela variável como resposta. Então, apareceu 64, então vou colocar uma linha de 64. Quantas pessoas responderam 64? Apareceu 65. Quantas pessoas responderam 65? Apareceu 70. Quantas pessoas responderam 70? Se eu fizer uma linha para cada valor, para cada resposta que apareceu, eu vou ter uma tabela enorme. Uma tabela enorme, que talvez não traga muita informação clara para mim também. Uma tabela muito grande. Então, para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai continuar construindo uma tabela de frequência, só que esses dados aqui, eles vão ser agrupados em classes ou intervalo de valores. Certo? A gente vai pegar um intervalo. Então, a gente vai escolher uma faixa. Então, todo mundo que está entre, sei lá, 50 e 60 quilos é um intervalo. Todo mundo que está entre 60 e 70 quilos é outro intervalo. Desse modo, vai diminuir o número de linhas da minha tabela e vai ficar mais fácil a compreensão da mesma, certo? Então, o que eu fiz aqui, né? Eu escolhi fazer desse modo. Só que a escolha do meu tamanho, do meu intervalo de classe, ela depende muito da situação, do contexto, de quem está fazendo. Então, eu escolhi fazer assim. Eu escolhi deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu escolhi dividir aqueles meus dados em 6. As pessoas que têm menos de 60 quilos, as pessoas entre 60 e 70, as pessoas entre 70 e 80, as pessoas entre 80 e 90, as pessoas entre 90 e 100 e as pessoas com mais de 100 quilos. Dividir desse modo. Mas né, não há uma regra fixa para a construção dos intervalos usados para agrupar as informações a partir dos dados brutos. Recomende-se sempre que possível construir classes de mesma amplitude, evitando classes de amplitude muito grande ou muito pequena. Nesse caso, eu não usei todas de mesma amplitude. As do meio aqui estão de mesma amplitude. Mas essas da ponta, as extremas, não estão da mesma amplitude. Né? Eu botei tudo que foi abaixo de 60 e na última tudo que foi acima de 100. Então, pode ser que os dados aqui assumam, a amplitude aqui é maior. Mas eu podia colocar aqui, do menor valor registrado até 60, do 100, né, do 100 kg até o maior valor registrado. Que aí eu vou ter que olhar lá nos meus dados, certo? Mas isso aqui não é regra fixa, eu faço de acordo com o que eu achar mais conveniente, tá bom? Com a prática a gente vai fazendo mais. Então aí tá feito, né? Aí só uma observação, né? O que significa isso aqui que eu botei, né? Essa barrinha aqui com esse tracinho, né? Que significa aqui até 60 quilos, né? Então, esses 60 quilos aqui, ele não entra, certo? Nos meus dados. Então, é tudo que for abaixo de 60 quilos. Já nessa minha coluna do meio, é a partir dos 60 quilos. Então, a partir de 60 quilos até 70, mas não pode ser 70. Então, tudo que for na caixa dos 60 quilos, né? Começar com 6, né? Chegou em 70, pulou para debaixo. Aí de 70 até 80, vai estar aqui. Chegou em 80, a partir de 80, para a coluna de baixo. A partir de 90, para a coluna de baixo. Até 100. Chegou em 100, coluna de baixo. Certo? Formalmente, né? Vamos convencionar que cada intervalo construído é fechado à esquerda e aberto à direita. Significa isso que eu falei, né? A anotação é essa aqui, né? Fechado em A, aberto em B. Refere-se ao intervalo real, né? Aqui, ó. Fechado em A, aberto em B. Todos os elementos reais que vão estar entre A e B, podendo assumir o valor de A e não assumindo o valor de B. Então, por exemplo, nessa linha aqui, entre 70 e 80, todos os valores entre 70 e 80, incluindo 70 e não incluindo o 80. Tá bom? Então, vamos lá.
Minha tabela novamente, e aqui embaixo, ó, tá o que aqui embaixo? Aqui embaixo tá os dados brutos, né? Então, vou pegar todos esses dados aqui e passar para minha tabela. Vai passar para minha tabela. Deu trabalho isso aqui fazer ontem, porque eu fui contar um por um e errei, enfim. Porque quando eu contava, quando eu somava todas as minhas frequências aqui, eu tenho que dar 200. E eu somava e nunca batia. Aí eu tinha que ver quando eu tinha contado a mais ou tinha contado a menos. Né? Mas vamos lá. Quando eu contei isso aqui, né, eu obtive isso aqui, ó. Significa, né? 31 frequência absoluta. Das 200 pessoas que foram medidas a massa, né, lá na empresa, 31 pesaram abaixo de 60 quilos. 38 pessoas pesaram entre 60 e 70 quilos. 44 entre 70 até 80, né? 40 pessoas entre 80 e 90. 27 pessoas entre 90 e 100. E 20 pessoas tiveram peso maior que 100 quilos. Se eu olhar aqui a minha tabela, né? A maior parte aqui, né? 44, né? Pessoas, né? Elas possuem, né? Massa entre 70 e 80 quilos, certo? E esperado, né? Que a menor número de pessoas tenham acima de 100 quilos, né? Pessoas mais gordas, obesas. Dito isso aqui, né? A minha frequência absoluta é exatamente isso, né? Eu contar, né, o número de vezes que apareceu cada uma das respostas. Né? No caso, só que minhas respostas aqui elas foram divididas em intervalos de classe. 31 pessoas tinham abaixo de 60 quilos. Mas aí elas podiam ter 58, teve gente que teve 57, 56, 55. A menor, o menor massa, né, registrada foi 53 quilos, né? Então, a pessoa mais que teve a menor massa na empresa tinha 53 quilos. Já a maior teve 117. A maior teve 117. Aí outra maneira de eu conseguir dividir meu intervalo seria pegar o menor valor registrado, 153, e o maior valor registrado, 117. Se eu fizer 117 menos 53, vou obter 64. Então, a amplitude, né, dos meus dados, ou seja, a diferença entre o maior valor registrado e o menor, foi 64. Então, eu podia pegar esse 64, por exemplo, e 64 é múltiplo de 8, eu podia dividir 64 por 8. Então, eu ia ter 8 intervalos de classe. Cada intervalo de classe com tamanho 8. Começando no 53. Então, 53 mais 8, 61. Então, eu teria um intervalo de 53 a 61. O outro intervalo, de 61 mais 8, 61 mais 8, 69. Um intervalo de 61 até 69. O outro intervalo, 69 mais 8. Então, de 69 a 77. Isso até o último intervalo, que seria o intervalo que ia acabar em 117, que seria o último. Seria outra maneira de construir esse intervalo de classes aqui. Certo? Eu achei mais conveniente fazer desse modo. Achei a minha frequência absoluta. A frequência relativa vem de brinde, né? É só achar o valor da frequência absoluta em porcentagem, que é justamente a razão do valor da frequência absoluta dividido pelo total de dados. Então, frequência relativa dessa minha classe aqui, das pessoas que estão abaixo de 60 quilos. Qual é o percentual de pessoas que estão abaixo de 60 quilos? 31 em relação a 200. Quando passa para a porcentagem, 15,5 em relação a 100, 15,5%. E para as outras, né? 38 em 200. Ó, 200 é o denominador, né? Então, basta dividir por 2 para virar 100. Então, divido de cima e de baixo por 2. 38 por 2, 19. 200 por 2, 100. 19 por 100, 19%. 44 por 200. Dividindo por 2, 22 por 100, 22%. 40 por 200, 20 por 100, 20%, 13,5%, 10%. Ou seja, por exemplo, o que significa esses 20%? 20% aqui significa que 20% dos funcionários pesam ou têm massa entre 80 e 90 quilos. Certo? 10% dos funcionários pesam mais que 100 quilos. Obter essa informação, olhando para esse mundo de dados aqui, inviável, né? A tabela ajuda muito nesse sentido. Não fiz aqui a frequência absoluta acumulada, mas vou fazer a frequência relativa acumulada. A frequência relativa acumulada, então, novamente, na primeira linha, repete a frequência relativa, né? 15,5% dos funcionários pesam no máximo 60 quilos. Acumulada, então 15,5 mais 19, 34,5.
34,5% dos funcionários pesam, no máximo, 70 quilos. 34,5 mais 22. Ou esses três aqui somados, 15,5 mais 19 mais 22. 56,5%. 56,5% dos funcionários pesam, no máximo, 80 quilos. Certo? Pesam, no máximo, 80 quilos. 56,5%, então, a metade está antes aqui. Né? Então, mais da metade dos funcionários, né, pesam, um pouco mais da metade dos funcionários, né, exatamente 56,5% deles, pesam, no máximo, 80 quilos. 76,5% pesam no máximo 90, ou seja, 76,5% é o acumulado, né? É todo mundo que pesa até 90. Então, do mais baixo até 90 quilos, 76,5%. 76,5% é quase 75%, né? 75% seria 3/4, né? Ou seja, 3 em cada 4 funcionários pesam abaixo dos 90 quilos. Informação que eu não teria facilmente olhando esses dados aqui. Continuando, né? 90% dos funcionários pesam no máximo 100 quilos e 100% dos funcionários pesam mais 100 quilos. Aqui, fica essa informação aqui não é muito boa, mas se eu lembrar, né, que o maior peso registrado é de 117 quilos, eu concluo, né, que 100% dos funcionários pesam no máximo 117 quilos, né, já que 117 foi o maior valor registrado. Tá bom? Tranquilo? Pronto. Encerramos essa tabela de frequências, né? Antes de encerrar a aula, bem rápido aqui, ó, peguei aqueles dados da tabela, botei aqui no Excel, só para construir um gráfico rápido, que vai ser a aula que eu vou fazer a parte depois. Então, aqui eu peguei os dados da tabela, né, da frequência absoluta, fazer aqui um gráfico, né, inserir gráfico, aqui no Excel, né, o meu é outro, mas é parecido, uma planilha de cálculo. Aqui eu já obtenho, ó, bem facilmente. Só lá, ó. Registrei os meus dados brutos, né, aquela quantidade enorme, né, de dados da massa dos funcionários, esses 200 aqui. Passei eles, né, para uma tabela, a frequência absoluta, e obtive aqui também, ó, a forma de um gráfico, né? As informações da tabela, um gráfico, são informações equivalentes. Estão trazendo as mesmas informações. Esse aqui na forma de tabela, esse aqui na forma de gráfico, certo? A outra parte dessa primeira parte de estatística, né, que será de hoje, é justamente a representação gráfica, né? É representar dados de tabela na forma gráfica, que são os gráficos de barras, né? Que vai ter os de coluna e os de barra mesmo, né? Que a barra inclinada horizontal e vertical. O de vertical a gente chama de gráfico de colunas, gráficos de setores circulares e gráficos de linha poligonal, certo? Mas pelo tamanho da aula de hoje não ia dar tempo não. Mas eu faço um vídeo à parte dessa parte de gráficos, que é bem tranquilo, construção de gráficos. É só passar as informações da tabela para um gráfico. Só que a gente vai ver os tipos de gráfico, certo? O gráfico que dá um pouco mais de trabalho, talvez seja o setor circular. Mas aí a gente faz no computador, tipo uma planilha eletrônica. Não precisa fazer na mão. Na mão eu teria que usar um transferidor, enfim. A gente vai chegar lá. E é isso. Na outra aula a gente vai estudar as medidas de tendência central e as medidas de dispersão a respeito de dados agrupados em tabela. Tá bom? Então, por hoje é isso. Ninguém mais entrou na aula, nem saiu, então tá de boa, né? Para vocês aí, um bom descanso, bom estudo, certo? Vou providenciar as atividades. Até segunda-feira devem ser postadas, tá bom? Bom descanso aí a todos. Qualquer dúvida, é só falar. Abraço aí, valeu a todos aí.